Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fernando do Rota Certa GPS. Hoje a gente traz para vocês um vídeo bem polêmico, pode ser considerado o vídeo da década aí em relação a navegadores GPS. E é uma das principais dicas, ou melhor, das principais dúvidas que a gente escuta muito de consumidores é sobre essa pergunta aqui: por que que o iGo ele tem rotas mais longas que o Google? É esse tema que a gente vai tratar hoje. Eu vou entrar na raiz de onde tudo aconteceu, onde ocorreu essa mudança. E depois, pessoal, eu vou mostrar na prática para vocês. A gente vai traçar uma rota junto. Eu vou pegar o veículo aqui da empresa. Eu vou lá, vou mostrar para vocês a diferença de um navegador para outro e a importância no quesito segurança, além de rapidez, né? Então, pessoal, é o seguinte. Essa história do Google, ela não é de hoje, ela já é bem antiga. E essa história, ela começa lá em 2024, quando um ex-funcionário e pesquisador sênior de UX do Google Maps fez uma postagem afirmando que o algarismo chegou a considerar variáveis cênicas. Segundo ele, abre aspas, incluir fatores como rua, arborizadas ou arquiteturas bonitas poderia gerar um viés indireto, direcionando usuários com mais frequência para áreas de maior renda. Fecha aspas, a repercussão foi internacional, a imprensa questionou se o Google estaria evitando esse tipo de critério por meio de enviesar o sistema, né? E a empresa respondeu dizendo que essa pessoa saiu em 2021 e que ela não era tomador de decisões sobre o algarismo, né? Então esse cara, pessoal, o cargo sênior aí de pesquisador, o cargo mais alto que ele poderia chegar na área de atuação dele, tá? E logo após o ocorrido ele acabou excluindo essa postagem, provavelmente por pressão do Google, né? E bloqueando também a conta dele no X, antigo Twitter, ou bloquearam, a gente não sabe. E desde então, o Google reforçou publicamente o seu posicionamento em relação à inclusão e diversidade. A empresa assumiu o compromisso para ampliar a representatividade, revisar classificações e melhorar o mapeamento em áreas historicamente marginalizadas. Mais recentemente, o Google também atendeu os pedidos de cidades como Rio de Janeiro e Recife para revisar a forma como determinadas áreas eram rotuladas, incluindo a retirada do termo favela em alguns contextos, tá? Como o mapa representa, né, indiretamente ou não, essa mudança ela impacta no mapeamento e como os dados são organizados através do algoritmo, tá? E pessoal, é o seguinte, a pergunta que todo mundo faz é o seguinte, então não é só questão de qual é o navegador mais rápido, tá? A pergunta é o que cada algoritmo está priorizando. No vídeo a gente vai testar esses dois sistemas para vocês. E quando a gente fala, eu trouxe o termo iGo para vocês porque é o navegador mais utilizado a nível mundial assim. Só que, pessoal, o iGo é um aplicativo, assim como o Navione é um aplicativo, assim como o Discovery é um aplicativo, 4 rodas também. E dentro desses navegadores que eu citei aqui, iGo, Navione, 4 rodas, Discovery, tem mapas. E esses mapas são Here ou TomTom, que são os principais fornecedores de mapeamento offline a nível mundial aí. E do outro lado da abordagem a gente tem o Google Maps, que no caso é um mapeamento do próprio Google, tá? Então aí a diferença. Então cada empresa ela tem uma forma diferente de organizar o seu algoritmo, né? De classificar. E no caso da Here e da TomTom, que está presente hoje nos navegadores que a gente tem abordado aqui, no navegador Aigo, navegador Navione, entre outros, eles classificam mais a questão de segurança, né? Então eles vão, todos eles, obviamente, eles vão mapear essas regiões sim, mas na hora de traçar uma rota, ele vai evitar e vai fazer sempre o percurso mais longo, tá? E se você de fato quer passar pelaquela região, você tem que alterar manualmente
ou mudar o tipo de rota que você está traçando. Por isso que a gente sempre recomenda a você, usuário, você verificar o itinerário, você não confiar só no navegador, porque nem sempre você mora aí numa periferia, nem sempre o melhor caminho do navegador, que ele entende que você é um turista, vai ser o melhor caminho. O nosso ponto inicial hoje vai ser a UPA de Cidade Satélite aqui em Natal. Essa UPA a gente está saindo do ponto inicial de Ponta Negra. Eu tracei a rota aqui com o Google Maps. E vocês podem visualizar todo o trajeto que ele me deu. Em especial eu quero que vocês se atentem a esse pedaço do trajeto aqui, tá? Ele está indo, mandando a gente entrar na Avenida dos Chavantes, seguindo reto. E nesse trecho aqui a gente tem uma área que é considerada área de risco, né? Um local que, além de não ser asfaltado, que não é o ponto principal, é um local que é um local de desova de lixo. Esse local seria um local de área de risco para você passar a noite, e por isso que ele não entra na melhor rota do navegador iGo. É possível, se eu quiser ignorar e fazer essa rota, é possível sim você modificar essa rota. Só que a primeira rota que o navegador iGo vai traçar para você vai ser para evitar esse tipo de ponto, tá? Então, pessoal, como vocês viram, o Google Maps ele selecionou a Avenida do Chavante pré-definido, tá? Essa região aqui, como vocês podem ver essa rota. E eu vou fazer a mesma coisa, só que no caso com o navegador iGo, tá? Eu vou selecionar aqui, eu vou selecionar manualmente para você ter certeza que a gente está selecionando o mesmo destino. Então eu vou clicar aqui, ó. Tá aqui a rotatória, a mesma rotatória que a gente tem aqui. Vou dar um zoom para que vocês vejam, tá? Logo depois aqui, ainda no finalzinho da Chavantes, a gente tem a rotatóriazinha aqui. E a gente tem a pontinha que é onde fica o prédio da UPA, né? UPA 24 horas. Então tá aqui, ó. Eu vou selecionar a pontinha, o mesmo ponto que a gente tem aqui, e vou selecionar como destino. Agora, como a gente está no simulador, ele não pegou o meu sinal de satélite, né? A gente gravou aqui no simulador para ter uma qualidade gráfica melhor para vocês. O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou selecionar aqui o mesmo ponto em Ponta Negra que a gente tá usando aqui. Vamos lá, vou mostrar para vocês, tá? Avenida Antônio Deputado Florencio Queiroz. Então a gente vai selecionar o mesmo ponto para mostrar para vocês que de fato o navegador vai dar uma rota diferente da que o Google Maps vai dar. Cadê você? Ponta Negra. Aqui. Aqui a avenida. E eu vou selecionar a avenida como ponto de partida. Então aqui, pessoal, a gente tem o ponto de partida e aqui a gente tem um ponto de chegada. E se a gente clicar aqui, pessoal, a gente vê que o navegador iGo, já pré-definido, ele selecionou a Avenida Antônio de Saint, né? Então é uma rota totalmente diferente daquela rota que ele foi por aqui, que no caso ele acabou indo pela rota da Avenida Chavantes, né? Aqui, ó, Avenida dos Chavantes. Ele preferiu ir por essa avenida aqui, essa Avenida Antonier ou Antônio de Saint, ao invés da Avenida dos Chavantes. Isso aqui gerou um trajeto um pouco maior, um trajeto de 11 km, enquanto aqui deu por volta de 9 km, tá? 9 e 10. O Google Maps ele não deu exato aqui o tempo, né, de chegada da informação, mas enfim, pessoal, tá aqui a rota. E o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o caminho que o Google nos deu. Então eu vou só frisar, pessoal, a questão ali da área de risco, que é o ponto principal que a gente vai
que a gente vai levar em consideração, tá? Tá aqui os dois pontos que a gente está analisando aqui, as duas rotas. E agora eu vou, no caso, traçar essa rota no meu celular e vou seguir até esse ponto para mostrar para vocês. Bora lá? Pessoal, esse aqui é o tipo de atalho que a gente pega quando a gente utiliza o Google Maps. O Google Maps ele vai buscar o caminho mais curto, tá? Mas esse caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. A gente tá entrando aqui numa área de desova de lixo. O Google mandou a gente para aqui. Mas perceba bem, imagine você passar isso aqui à noite, para você ter uma noção. Você passar numa área dessa noite é muito perigoso. Então, às vezes, nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais seguro para você trafegar. Vocês viram aí o tipo de rota que o Google nos deu, o Google Maps. E não é só essa rota isolada, tá? Se você traçar, por exemplo, algum endereço aqui no Tirol, saindo, por exemplo, de Ponta Negra, o Google Maps ele vai mandar você ir por Mãe Luísa, que é uma área dominada pelo crime. Tem troca de tiros frequentemente, assalto, entre outras informações. Locais aqui, algumas partes de Mãe Luísa, que nem a própria polícia consegue entrar. Enquanto o navegador iGo, se você for para o Tirol, ele vai mandar você subir e entrar na ponta da Avenida Prudente de Moraes. Aqui a gente tem a Avenida da Ponta de Prudente de Moraes aqui, ó. Ao invés dele mandar você por Mãe Luísa, por aqui, por essa avenida, né? Essa avenida aqui Rua João 23. E aí, no caso do iGo, ele manda você subir, tá? Fazer esse caminho aqui e entrar, no caso, pela Prudente de Moraes. Então, a diferença do navegador iGo para o Google Maps é essa. O iGo ele tem um senso crítico, ele sabe o que é favela, ele não leva em considerações a questões de inclusão de minorias, tá? Quando você mora numa área de risco, e eu já morei, eu saí de favela. Quando você mora e você conhece onde você pisa, tudo bem. Agora você não vai pisar na favela dos outros, tá? Porque se você pisa na favela dos outros e é uma área de risco, é um carro desconhecido, a chance de você ser assaltado, ser alvejado é muito grande, tá? Então, esse papo aí de a favela venceu, a favela não vence, quem vence é você que sai da favela. Então, pessoal, é um critério que acontece dessa forma. O Google, com essa postura de inclusão, de minorias, de tirar o nome favela, acaba direcionando usuários justamente para esses locais perigosos. E aí a gente vê várias pessoas denunciando, pessoas que acabam sendo assaltadas, pessoas que acabam sendo alvejadas porque entraram aí em uma zona perigosa no Rio de Janeiro. Enquanto o iGo, além do mapa evitar esses pontos, ele também tem um arquivo chamado áreas de risco. Um arquivo adicional, fica na pasta Speedcam, e esse arquivo ele informa para você que você está numa área de risco, que você está numa área de acidente, que você tome cuidado, que você não entre, enfim. A primeira rota ele sempre vai evitar, e se você quiser, você pode alterar, por exemplo, a rota rápida 1, rota rápida 2. Então aqui ele vai alterar. Você vê que eu alterei aqui para rota 2. E ele sim, dessa vez foi pela Chavantes, tá? Mas o primeiro trajeto, que é o trajeto automático, ele evitou esse trajeto em questão. Então essa é a diferença. O algoritmo dos mapas Here e da TomTom vão evitar o máximo esses pontos que pode colocar a tua vida em risco, tá ok? Então espero que ficou claro essa questão aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e deixa o teu like aqui, pessoal.